E se eu te contasse que um namorado meu cuspiu na minha cara e na cara da minha mãe, você ia acreditar? Você ia achar que eu tô doida? Porque realmente aconteceu. Eu tava começando a gravar conteúdo, né? Querendo crescer na internet, igual todo mundo, trabalhar em casa e tal. E aí, eu gravei um Arrume-se Comigo, só que assim, eu não ia sair nem nada. Eu gravei falando que ia sair, mas foi só pelo conteúdo. Terminei de gravar, fui tomar um banho e tal, sabe? E nisso eu postei. Assim que eu postei, né, o meu namorado que tá trabalhando viu e mandou mensagem pra mim. Perguntou assim, onde você tá? Falei assim, ué, tô em casa. Aí ele me mandou o vídeo, né, e colocou um ponto de interrogação. Então, por que o Arrume-se Comigo? Aí eu falei pra ele que não, que eu tava em casa, que aquilo lá era só meio que uma desculpa pra poder criar conteúdo. Quando eu acabei de mandar o conteúdo pra ele, ele manda mensagem pra minha mãe perguntando assim se eu tava em casa. E a minha mãe, sem entender, falou que sim. Nisso a minha mãe veio falar comigo, por que o fulano tá me mandando mensagem perguntando se você tá em casa? Eu peguei e contei pra ela. Minha mãe me chamou a atenção, falou assim, ó, tá errado. Você abre o olho, isso não é legal não, tá querendo mandar no seis, não tá certo. Tá, peguei e mandei mensagem pra ele, falei assim que não achava certo aquilo, ele tá desconfiando de mim daquele jeito, que se ele não confiava em mim, era melhor a gente terminar e tal. Ele, não, quando eu sair daqui a gente conversa. E nisso, quando ele saiu do serviço, né, veio na porta da minha casa e a gente foi conversar, saí no portão e a gente foi conversar. E nisso, o carro dele estava estacionado de frente à minha casa e eu falando pra ele que era melhor a gente terminar, que ele não estava mais confiando em mim. E ele disse não, que nunca que ele ia terminar comigo por causa de uma bobeira daquela, que tinha sido só um ciúme sem sentido. E aí, nisso, ele encostou no carro, me puxou assim pra ele, sabe, me apertou e me beijou como se ele quisesse me morder, sei lá, e ele falou assim, ei, baixinha, nunca que eu vou te perder. E eu achei bonitinho. E aí, nessa época, meu primo arrumou um serviço pra mim na empresa que ele trabalhava, né? E como era na mesma empresa, a gente ia e voltava junto e eu rachava a gasolina com ele. E até aí, meu namorado não falou nada, né? Ele mostrava assim que tava tudo bem, também não perguntei nada, meu primo, né? Tava fazendo nada demais. Só que nisso, porque assim, o horário que eu entrava, ele ainda tava no serviço, então não tinha como ele me levar. Só que o horário de eu voltar, ele passou a ir me buscar, tipo, todo dia, quando eu saía do trabalho, ele tava na porta pra me trazer pra casa. E eu ainda questionei ele se por acaso ele ia estar fazendo aquilo por ciúmes, né? Se ele já tava inventando alguma coisa na cabeça. Ele disse que não, que era só um cuidado, que ele gostava de mostrar, né, o carinho dele por mim, que ele tava ali pra me cuidar. Beleza. Só que passou uns dias, ele começou a pegar no meu pé pra eu ir pro serviço de ônibus. Só que ele não falava que era por conta do meu primo. Ele falava assim que o dinheiro que eu tava dando pra ele, né, ajudando na gasolina só pra ir, era muito mais barato eu ir de ônibus. Aí eu falei pra ele que eu não ia fazer isso, porque meu primo me pegava na porta da minha casa e de carro era muito mais confortável. E aí sim, ele mostrou as asinhas, que não achava certo, que só eu e ele no carro. E eu falei pra ele, cara, se liga, é meu primo. Daí ele virou pra mim e falou assim, o que tem? Primo não é homem, não? E aí, quando foi um dia, o meu primo me liga e ele falou assim pra mim que ele tava muito assustado, porque o meu namorado tinha ido na porta da casa dele, intimidar ele, falar pra ele não aceitar eu ir pro serviço com ele mais, porque se eu continuasse indo pro serviço com ele, quem não ia gostar era ele. E o meu primo tava muito assustado, porque, tipo, meu primo não conhecia ele, né? E o tom que ele falou, ele tava na razão dele. Daí eu liguei pra ele e falei assim, vem aqui em casa que eu quero conversar com você. No que ele chegou na porta da minha casa pra gente poder conversar, a minha mãe saiu no portão. Por quê? Porque quando eu tava no telefone falando com ele e tal, a hora que eu liguei, ele já tentou se justificar, porque ele sabia que meu primo tinha me ligado. A minha mãe tava escutando. Então, quando eu falei pra ele, vem aqui pra gente conversar, a minha mãe ficou de orelha em pé ali, né? Ela ficou meio que ali na retaguarda, né? Prevenindo. Aí, nisso, eu saí pra fora do portão pra conversar com ele e a minha mãe ficou no portão. Só que, tipo assim, até um ponto da conversa, a gente não tinha visto ela ali.
E aí eu falei pra ele que ele era um doido, que ele era ciumento demais, que bem que a minha mãe tinha me avisado e que dali pra frente eu não queria mais nada com ele. E aí ele tentando falar e eu falei que não queria, que não adiantasse, que ele saísse do meu pé, que se ele não saísse do meu pé eu ia até na delegacia, que se ele achava que eu não tinha coragem, que, gente, eu tava com muita raiva do que ele tinha feito com o meu primo. E aí minha mãe vendo essa situação, que eu tava falando não, e ele não tava aceitando, minha mãe saiu e falou assim, ei, se ela tá falando que não, é não. Você não pode obrigar ela a continuar te namorando. Nisso ele partiu pra cima da minha mãe, que a minha barriga gelou e eu já preparei pra gritar o meu pai. Porque pra mim, ele ia agredir a minha mãe. Sabe? Do jeito que ele foi pra cima dela, sabe? Parece que foi em câmera lenta. Gente, ele chegou na cara da minha mãe, cuspiu na cara da minha mãe, deu meia volta, cuspiu na minha, entrou no carro e foi embora. Não deu tempo nem da gente falar um A com ele. Porque, tipo assim, eu olhei pra minha mãe e a minha mãe ficou parada assim, me olhando. E assim, eu acho que é uma questão de ser pego de surpresa, da gente ter ficado tão em choque que a gente começou a rir. A gente olhou uma pra outra assim e a gente sabia rir, ia limpando, sabe? Com nojo também, é claro. Mas assim... É claro que não é nada engraçado, né, gente? A gente riu por conta do choque, foi pega de surpresa, mas não é um caso de rir, porque assim, é igual eu falei, não aconteceu nada, né? Terminou tudo ok. Só que todos os sinais que ele deu, gente, era pra ter acabado assim, sabe, da pior forma possível, né? Com todos os sinais que ele deu aí, às vezes eu achava até bonitinho. Então aí, que fique a lição, né? Que fique o alerta pra vocês, mulheres, tomar cuidado quando nos seus relacionamentos aí, seu namorado, ficante, fica se mostrando controlador, com esse ciúme excessivo aí, que ele tenta fazer parecer assim que é bonitinho, que é só um cuidado, que no final das contas, muitos e muitos casos não termina assim como o meu terminou, né? Meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Realmente, os sinais já era bem claro aí. É porque tem aquele negócio de, ai, comigo não acontece, ai, comigo é só, sabe, é só um cuidado, isso aí é só coisa de novela, de filme, de jornal, e não, né, gente? Se o cara, ele já dá esses sinais, né, se ele já mostra aí do jeito que ele mostrava, é cair fora, porque é um risco, sabe? É um risco a ser corrido aí. Mas que bom que terminou assim, menos mal, né? De uma forma assim, inusitada, se é que a gente pode dizer. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau!